descoberta. Graça e paz, amados, em Cristo Jesus. Estamos aqui na cidade de Rouen, aqui na França, e nós queremos falar um pouquinho sobre a evangelização na Europa. Como evangelizar a Europa? É possível um avivamento na Europa? A Europa já foi avivado, a França, a Alemanha, mas queremos ver juntos com um homem de Deus querido, amo muito ela porque eu conheço o que Deus colocou na vida dela, é uma bênção. Ele quer ser uma grande bênção para a África, principalmente para Angola, onde ele vai sempre para fazer missões. Mas queremos falar um pouco com ele sobre a evangelização aqui na Europa. Como jovem, vamos descobrir ele é o missionário Stéphane Blanc. Ele está aqui comigo, missionário. Graça e paz. Dia. Sim, bom dia. Como está? Ele fala francês, ele fala também português, porque é professor de português aqui na França. Mas, para que demos a oportunidade outros amados da língua francesa também possam ouvir, por isso ele vai ir mais na língua française. Bonjour, missionnaire Stéphane. Vous êtes jeune. Vous pouvez me parler, premièrement, comment vous êtes converti au Seigneur? Como você se converteu ao Senhor? Alors, bonjour à tous, bienvenue à Rouen d'abord, dans ma ville. Muito obrigado, bom dia a todos, seja bem-vindo aqui no Rouen, na minha cidade. Alors moi j'ai grandi dans une église, mes parents étaient chrétiens, mais c'est juste quand j'ai eu 18 ans que j'ai dû quitter la maison de mes parents pour mes études. Eu cresci numa família cristã, meus pais eram cristãos, só que com 18 anos eu deixei a casa dos meus pais. Et c'est à ce moment-là que s'est posée la question pour moi, est-ce que je vis une tradition pour suivre mes parents ou est-ce que c'est vraiment une foi personnelle? E dali eu comecei a me perguntar, eu estou seguindo uma tradição seguindo meus pais ou estou vivendo mesmo a vida cristã de verdade? Et donc il y a eu des moments de gros doutes où j'ai voulu tout rejeter la foi, tout ce que mes parents m'avaient enseigné, en me disant je suis un peu prisonnier de ce que mes parents m'ont enseigné. E a momento eu fiquei com um momento de muitas dúvidas, eu estava dizendo que queria até rejeitar tudo que meus pais me ensinaram, tinha muita dúvida em mim. Mais le fait qu'un chrétien me dise que j'étais libre de choisir ou de rejeter, fait que j'ai choisi finalement d'accepter Cristo. Cristão me disse que eu tinha a liberdade de escolher ou de negar Cristo, mas eu senti a convicção de aceitar Jesus. Et ensuite, ça a été petit à petit, j'ai compris que pour grandir, j'avais besoin de lire la Bible. Et donc c'est en lisant la Bible aussi que ma foi, elle s'est de plus en plus affermie. Dali, pouco a pouco, eu senti que para mim crescer na fé, precisava ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu comecei a crescendo na fé. C'était en 18 ans, je pense. À 18 ans, oui. 18 ans. Et j'ai maintenant 41 ans. Ok, agora ele tem 41 anos. Não é assim tão jovem. Il n'est pas jeune, mais vous êtes toujours jeune parce qu'avec 41. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour les jeunes européens? Comment on peut évangéliser les jeunes, surtout français, qui n'est pas facile pour évangéliser un jeune français? Como evangelizar jovem francês? Alors, je pense qu'il y a plein de méthodes d'évangélisation différentes. Há muitos métodos de evangelização diferentes. Et je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité des gens. Isso depende muito da personalidade das pessoas. Je connais des gens qui, même en France, font de l'évangélisation en distribuant des traités, vont au contact des personnes. Eu conheço as pessoas aqui na França que fazem a distribuição de folhetos, contato com as pessoas. Mais ce qui me semble, pour moi, personnellement, le plus adapté en ce moment, Para mim, o que eu vejo que pode ser provável, pode ser melhor adaptado, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation personnelle. a evangelização pessoal. Autrement dit, apprendre à connaître la personne. Em outro sentido, conhecendo a pessoa que você quer evangelizar. Créer des liens avec cette personne. Criar ligações
de intimidade, de relacionamento com essa pessoa. S'intéresser vraiment pour les problèmes de cette personne. Se interessar aos problemas dessa pessoa. Et arriver à témoigner ce que Dieu a changé dans notre vie par rapport aux problèmes que cette personne peut connaître. E chegar a testemunhar o que Deus mudou nas nossas vidas conforme a vida dessa pessoa, que pode tocar essa pessoa. Autrement dit, peut-être commencer par des actes de l'amour et ensuite arriver au message qui motive l'amour. Quer dizer, começando nos actos do amor até chegando na mensagem que motiva o amor. Ça, c'est plus mon approche, mais il y a des chrétiens qui font différemment et l'Esprit Saint est aussi puissant pour agir de toutes les façons. Eu penso, essa é a minha experiência, mas há outros cristãos que fazem também de uma forma diferente. O Espírito Santo não é confinado, ele faz as coisas, ele é muito sistema. Missionnaire, Stéphane, parce que vous êtes missionnaire avec expérience. Je ne sais pas de combien de ans déjà en Angola. Depuis 2013. Ok. Ele é missionário com experiência das missões em Angola desde 2013. Eu já viajei com ele bastante em Angola. É homem que eu vi, que vive a missão. Ele tem mesmo essa graça missionária. Ma question est, vous pouvez parler un peu sur votre expérience missionnaire en Angola, en Afrique en général? Alors, comment commencer? J'ai découvert, disons, j'ai toujours eu à cœur de servir Dieu. Ok, eu estava lhe fazendo uma pergunta, qual é a sua experiência missionária em África, principalmente em Angola. Ele disse que ele sempre teve a convicção de servir a Deus. Je savais que servir Dieu, ça pouvait être en France ou ça pouvait être dans un autre pays. Ele sabia que servir a Deus podia ser na França ou em qualquer outro país. Mais j'ai toujours beaucoup aimé les autres pays. Mas ele sempre se apaixonou, gostava de outros países. Je suis aussi tombé amoureux de la langue portugaise. E ele dali ele ficou apaixonado com a língua portuguesa. Et quand j'ai terminé mes études, Quando eu terminei meus estudos, c'était une période de beaucoup de doutes, de savoir qu'est-ce que j'allais faire plus tard, quelle profession, quel métier faire. e ele estava a se perguntar o que eu vou fazer na minha vida, qual é a profissão que eu vou seguir. Alors j'ai beaucoup prié à Dieu pour qu'il me montre un petit peu ce qu'il voulait. E eu orei a Deus para que ele me mostrasse o que ele queria de mim. Et j'avais dit à Dieu, si j'obtiens la bourse pour continuer une thèse en sciences politiques, E ele c'est disse, ça que je vais faire. se ele ter a bolsa para fazer a ciência política, política e vai ser melhor para ele. Mais si je n'ai pas la bourse, Seigneur, ça veut dire que tu veux que je fasse autre chose et ça sera la mission à l'étranger. E se ele não conseguir a bolsa, então ele pode fazer as missões no estrangeiro. Et Dieu a permis que je n'ai pas la bourse pour étudier et donc je me suis dit, Dieu veut que j'aille quelque part à l'étranger. Então ele não conseguiu ter essa bolsa, então ele entendeu que ele devia ir fora para servir a Deus. Donc j'ai contacté une mission que je connaissais par mon beau-frère. Ele contactou uma missão que ele já conhecia através do seu em português, cunhado, sim. Et ils m'ont demandé dans quel pays vous voulez aller. E eles me perguntaram em que país que você quer ir. J'ai dit, ça n'a pas d'importance, mais j'aimerais plutôt un pays où ils parlent portugais. Ele disse, bom, não tem muita importância, mas eu gostaria de um país que fala português. Et ils m'ont demandé ce que je savais faire. E eles me perguntaram, o que você sabe fazer? Et j'ai dit pas grand-chose. Eu disse, eu não sei muita coisa. Pouca coisa eu Et sei. ils m'ont demandé si l'enseignement, je pouvais aider dans l'enseignement. Eles me perguntaram, você pode ajudar no ensinamento? J'ai dit que j'avais pas d'expérience, mais voilà, je pouvais essayer. Eu disse, bom, não tenho muita experiência, mas eu posso tentar. Et ils m'ont dit qu'ils avaient des besoins en Angola. Eles disseram, eles têm necessidade para Angola. Et donc c'est comme ça que la première fois en 2005, je suis allé en Angola pour 6 mois. É dali que em 2005 fui pela primeira vez em Angola. Era ainda muito jovem, né? Muito. Eu tinha 24 anos. Il avait 24 ans quand il est allé en Angola comme missionnaire. Ça, c'est fantastique. Et donc ensuite, je suis revenu dans mon pays. E depois ele voltou no seu país, aqui na França, avec l'idée de retourner encore en Angola. com a ideia de voltar de novo em Angola. Mais je voulais avoir une bonne formation avant de retourner en Angola. Mas ele queria ter uma boa formação para voltar de novo em Angola. Mais une chose que j'avais dit à Dieu, Mas uma coisa que ele pediu a Deus,
C'est je veux retourner en Angola, mais je n'irai que si toi, Seigneur, tu me montres une mission précise. Ah, eu vou isso em Angola se o Senhor me mostra uma missão precisa. Je ne veux pas aller en Angola juste parce que j'aime. Eu não quero ir a Angola porque eu amo Angola. Et le Seigneur a permis de me mettre en contact avec les cours bibliques Emmaüs. E o Senhor me fez graça de entrar em contato com os cursos bíblicos Emaús. Là, il y avait une personne, un frère plus âgé, E lá havia um irmão que é mais velho, qui s'appelle Herbert. Herbert, Et donc, il a entendu parler d'un jeune qui était parti en Angola et qui connaissait la langue portugaise. ele ouviu falar de um jovem que já foi para Angola, que falava também português, Et donc, c'est comme ça qu'il est entré en contact. e ele entrou em contato comigo, Et moi, entre-temps, je me suis marié e eu me casei, et j'avais dit à ma femme, écoute, j'ai à cœur l'Afrique, je veux repartir en Afrique. e eu disse à minha esposa, olha, eu tenho no coração a África, eu vou voltar de novo para a África. Mais j'attends vraiment que si Dieu me montre d'aller, j'irai. Si Dieu me dit de rester, je reste. Eu estou vendo, se Deus dizer que eu vou, então eu vou, se Deus não quer também não vou mais. Et Dieu m'a d'abord envoyé ici à Rouen. E Deus me enviou primeiro aqui nessa cidade de Rouen, porque eu não era dessa cidade. J'étais un petit peu déçu au début, E eu estava decepcionado no princípio. mais c'est ensuite que l'opportunité pour aller en Angola a surgi. Só depois que a oportunidade para ir a Angola apareceu. Et moi, j'avais déjà pensé, je n'aurais plus jamais l'occasion d'aller là-bas. E eu estava pensando que não podia ter mais oportunidade para ir lá. Et finalement, Dieu m'a fait ce cadeau de retourner même la première année, dès la première année, dans la ville que j'aimais là-bas, Lubango. E Deus me fez voltar no mesmo país e na mesma cidade que me acolheu na primeira viagem, que é Lubango, para quem conhece Angola. Et donc, petit à petit, je me suis impliqué dans ces cours bibliques par correspondance, Dali eu comecei a me mergulhar nesse curso bíblico por correspondência, dans la traduction, na tradução, et ensuite en allant en Angola, dans l'enseignement et puis l'encouragement. e a gente ia em Angola para ensinamento e encorajamento. Et donc maintenant, j'ai accepté depuis l'an dernier de remplacer Herbert pour les responsabilités là-bas en Angola. Agora, desde o ano passado, eu aceitei tomar o lugar do Herbert para as responsabilidades de Angola. Et voilà comment le Seigneur a ouvert les portes. E veja como que Deus abriu as portas. Vraiment, je suis très ravi. Estou muito contente porque é um homem de Deus muito simples, um homem de Deus muito compromissado com a palavra de Deus. Eu vi isso lá em Angola com ele. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui ont la facilité dans des pays qui sont ouverts pour l'évangile? Exemple, les pays qui sont le Brésil, l'Angola, parce qu'ici en France, l'évangile n'est pas du tout très ouvert. Les gens, pour accepter l'évangile, c'est pas facile, c'est difficile. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour les gens qui ont la facilité d'amener la parole de Dieu dans des pays très ouverts par l'évangile? Qual é o conselho que ele pode dar nos países que são mais abertos pelo evangelho, exemplo, Angola, Brasil e outros países? Qual é o conselho que ele pode dar aos cristãos que estão lá em termos de evangelização? Bon, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une vie riche avec Dieu. A primeira coisa é ter uma vida rica com Deus. C'est-à-dire avoir vraiment compris combien Dieu vous aime. Primeira coisa é entender como Deus te ama. En Jésus-Christ, tout ce qu'il a vraiment fait pour toi. Em Cristo Jesus, tudo que Ele fez para você. Et ça va être toujours ta principale motivation. E isso deve ser a sua principal motivação. Quand tu es amoureux, tu fais des choses parce que la personne t'aime, tu fais des choses. Quando você é amoroso, você faz as coisas porque essa pessoa te ama e você vai fazer por amor. Et l'évangélisation, c'est la même chose. A evangelização também é a mesma coisa. Donc, je pense qu'il faut, une fois qu'on est engagé avec Dieu comme ça, il faut lire la parole et prier beaucoup. E quando nós somos engajados com Deus dessa forma, tem que ler muito a Bíblia e orar muito. Pour qu'il te montre la façon dont toi tu peux parler de Dieu selon
la culture dans laquelle tu es et selon ta personnalité aussi. Para que ele te mostre como você pode falar de Deus na cultura onde você está e de que forma você pode ser inserido para apresentar isso. Et je suis sûr que le Seigneur va ouvrir des portes. E eu acredito que o Senhor vai abrir portas. Moi, j'ai toujours été sensible aussi aux enfants. E eu sempre fui sensível com as crianças. Quand j'étais étudiant, j'ai rencontré des chrétiens qui pratiquaient l'évangélisation des enfants. E eu vi também, quando eu era criança, né, cristão que fazia evangelização com as crianças. Et donc j'ai fait une formation pour faire des clubs bibliques pour les enfants. Estou fazendo formação para fazer clube de estudo bíblico para as crianças. Muito bom. Et quand on avait essayé de faire ça avec ma sœur il y a plusieurs années, E quando tentamos fazer isso com a minha irmã muitos anos atrás, ça n'a pas marché. isso não deu certo. Mais plusieurs années après, maintenant que nous avons des enfants, Mas agora que temos crianças, Dieu a ouvert les portes dans notre village Deus abriu as portas da nossa cidade pour qu'on puisse justement accueillir des enfants à la maison et faire ce club pour présenter ce que la Bible elle dit et le message de Jésus. porque possamos acolher crianças lá na nossa casa e falar da Bíblia. Donc ce qui, à un moment donné, n'avait pas marché, O que não andou outra vez, Dieu l'a quand même utilisé pour ma formation, Deus utilizou isso para a minha formação, pour que ça serve plus tard. para que possa servir mais tarde. Donc si vous avez ce désir de servir Dieu, Se você tem esse desejo de servir a Deus, Dieu va vous montrer selon votre personnalité, selon ce que vous aimez, selon vos dons, Deus vai vos Como, mostrar conforme a toucher vossa le cœur des personalidade, conforme o vosso dom, para tocar os corações de outras pessoas. donc restez toujours près de Dieu, E seja sempre perto de Deus, écoutez ce qu'il veut pour vous, escuta o que Ele quer por vocês. et je pense que c'est le seul conseil. Esse é o conselho. Muito obrigado, querido missionário Stefan, pela sua experiência. Amado, você que ouviu essa mensagem, compartilha e abençoa a vida de alguém. Essas dicas, esses princípios podem ajudar que você possa também ser uma bênção na sua cidade, na sua nação. Continua na bênção de Deus. Não esquece de compartilhar essa live e esse vídeo, aliás, e também colocar o seu, apertar o sininho para que possa receber sempre nossas notificações e não esqueça também o seu like. Continua na bênção de Deus aqui na cidade de Rouen, na França. Receba saudações que vêm do missionário Deus Stéphane Blanc. Deus vos abençoe. Obrigado.